Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, em mais esta manhã de encontro virtual. Hoje nós vamos receber uma irmã muito querida de nossa casa. Antes de iniciarmos a reunião, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Comentários Evangélicos, uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, cujo título é Fraternidade. É a mensagem 54. A caridade cobrirá a multidão de pecados. Esse é o versículo 4 do capítulo 8, do parágrafo 8, do primeiro livro de Pedro. E o comentário sobre essa frase é o seguinte: é bem sabido que o desejo de vingança vem muitas vezes a criar mal ainda maior do que o inicialmente cometido. A impaciência conduz a toda sorte de desatinos. O orgulho vê enormes ofensas em simples reflexões. E o ambicioso não satisfaz com a posse de bens que fariam a felicidade material de criaturas mais simples. Dessa forma, proliferam males e descontentamentos, dores e mágoas, insatisfação e rebeldia. Convida-nos o Mestre a nos amarmos. Encarece a necessidade do perdão. Aponta-nos a estrada que Ele mesmo palmilha, da renúncia e do desprendimento. Mas o orgulho distorce-nos a visão. O rancor obumbra-nos o entendimento. Imperfeição sem conta nos prendem à terra. Ah, se nos brilhasse no coração a chama do amor puro, se nossos olhos fossem bons e, sendo bons, avistassem o bem, oculto por vezes, existente em tudo e em todos, se nosso espírito, iluminando-se, nos aclarasse o caminho, o amor cobriria a multidão de nossos erros. A tolerância nos faria esquecer todas as mágoas. Elevado entendimento a tudo alcançaria. E haveria de raiar o sol da redenção para todos nós. E nosso próximo, tocado, que seria por nossa benéfica influência. Que a doce paz de Jesus nos felicite os corações amigos, permitindo que assim seja. Bezerra de Menezes. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de vós para mais uma reunião de aprendizado, de iluminação de nossos corações, necessitados do conhecimento, da verdade, que traz o teu evangelho de amor. Assim, Senhor, nos abençoa nesta manhã. Abençoa cada mente que neste momento se reúne para o estudo, para o aprendizado. Que a nossa casa, a casa de Bezerra de Menezes, abrindo as suas portas virtuais para todos aqueles que estão com sede de conhecimento, possam nela se adentrar neste momento, Senhor,
e beber nesta fonte fecunda do bem. Assim, Senhor, que em vosso nome, em nome de Maria, Mãe Santíssima, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, e sob o amparo de Bezerra de Menezes, que possamos iniciar a reunião desta manhã, te pedindo e suplicando ao envolver a nossa irmã Denise, que irá nos trazer o estudo que ela preparou com muito carinho para todos nós. Que assim seja. Bom, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã temos a alegria de receber a nossa irmã Denise Duarte, da Casa da Caridade, que vai nos falar sobre a vida espiritual. Que ela receba, a partir deste momento, todas as nossas vibrações de amor e de carinho, que ela seja amparada pelos benfeitores de nossas casas, para que possa trazer aos nossos corações tudo que preparou para este momento. Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez, querida, e a palavra é sua a partir de agora. Obrigada, amigo. Bom dia a todos, amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós temos a certeza, sim, de que em espírito, em mente, nós já estamos lá na casa de Bezerra de Menezes, no Estácio, e com certeza recebendo todo o tratamento que muito nós necessitamos. O alimento que renova nossas forças, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nossos lares, nossa ambiência, realmente, nesse instante, se fazem extensão da casa de Bezerra de Menezes. Portanto, queridos amigos e amigas, vamos juntos, a partir de agora, estudarmos e vamos pensar um pouquinho sobre a vida espiritual. Porém, se nós vamos falar da vida espiritual, primeiramente nós precisamos entender ou relembrar para o nosso trabalho espírito. O que é o espírito? Porque se vamos falar de vida espiritual, então, primeiramente, o que é o espírito? Ora, lá no Livro dos Espíritos, e é na questão 76, nós temos a explicação de uma forma clara, objetiva. O espírito, ele é o ser inteligente da criação divina. O espírito, ele povoa o universo infinito, além da matéria. Então, vejam, uma explicação tão clara, tão concisa, ao mesmo tempo tão grandiosa. Deus criou a vida, Deus criou o universo, Deus criou todas as criaturas. Mas o espírito, quem é o espírito? O que diferencia o espírito das demais criaturas ou criações divinas? O espírito, ele é o ser inteligente da criação. E uma frase, uma afirmativa, ele já nos esclarece que razão, raciocínio, essa qualidade é do espírito. Ele é o ser inteligente da criação. Então, se hoje, muitas das vezes, nós vemos em nossas reuniões mediúnicas, ou se vemos pessoas, nossa, mas essa pessoa é tão ignorante, aparentemente, ou só está, porque como o espírito é o ser inteligente da criação, ele está fadado a conquistas plenas da inteligência, que nós sabemos, todas as conquistas intelectuais e todo o crescimento na moral. Pois bem, e o espírito, ele se encontra em toda parte, além da matéria. Quer dizer que o que distingue o espírito é que ele está fora de um corpo físico. Então, quando a gente fala fora de um corpo físico, além da matéria, quer dizer, então, quem somos nós? Quem somos nós? Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, quem somos nós que, nesse momento, estamos mergulhados na matéria? Quem somos nós? Nós somos o espírito, que é o ser inteligente da criação, só que, no momento,
trajando uma vestimenta carnal, mergulhado no mundo material, a fim de, nesse período, estudarmos, desenvolvermos possibilidades para nos elevarmos ao Criador, para repararmos erros de experiências passadas. Quer dizer que o homem, nesse caso, falando homem, estamos falando homens e mulheres, as criaturas encarnadas, nós somos o espírito, o ser inteligente da criação, nesse momento, no mundo material, habitando uma vestimenta carnal. Para que nós estamos aqui? Estamos aqui para nós estudarmos, passarmos por provas, para repararmos erros passados. Sim, e quando acontecer o fenômeno da morte, o que vai acontecer? No momento da morte, a matéria, esse corpo físico, que é da forma como nós nos apresentamos no mundo material, esse corpo, ele sucumbe, suas energias se desagregam, desaglomeram e retornam à mãe natureza. E o espírito retorna ao mundo espiritual com seu organismo espiritual. Eis aí o espírito ser inteligente da criação, agora fora da matéria. Agora nós entendemos, então. Então, para falar de vida espiritual, primeiro eu tenho o entendimento de que o espírito, ele habita além da matéria. E que nós somos o espírito encarnado, esse mesmo espírito, no momento, no mergulho no corpo somático para uma experiência no mundo material. Bom, então, se é assim, e é assim que a doutrina nos ensina, nós temos dois mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo material, que vivem em relação constante, contínua, permanente, o tempo todo. O mundo espiritual, este é o mundo primitivo, é o mundo principal, é o mundo primordial. Por quê? Porque é a habitação normal desse ser inteligente criado por Deus, o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele sobrevive e sobreexiste a tudo, a tudo. O mundo espiritual, ele ostenta-se por toda parte. Ele está interagindo o tempo todo no mundo material, ao derredor, em torno de nós. Então, o mundo material, de uma forma alegórica, podemos dizer assim, uma coisa pequena, limitada, num oceano infinito que se chama mundo espiritual, mergulhado o tempo todo em relação contínua, constante. E o mundo material? O mundo material, ele são criados, são moradas criadas por Deus, tem um princípio, um progresso, mas tudo como é matéria, está fadado ao momento, à desagregação. Pois esse mundo é lógico, né, que ele tem um período longo, né, que a gente não consegue acompanhar, lógico, porque a gente vive um período muito curto nesse mundo material. Mas nós sabemos que a Terra, por exemplo, um mundo material, ela criada no primitivismo, num planeta de provas e, nesse momento, na transformação para um mundo de regeneração. Então, esse mundo ele também evolui, ele também progride? Pois bem, mas o mundo espiritual ele é o mundo principal. E o mundo material existe para o espírito passar por provas, são educandários. Porém, se Deus quisesse, o espírito faria sua caminhada evolutiva apenas no mundo espiritual, porque é o mundo natural. Compreendemos? Deus criou esta possibilidade. Ora, nós estamos mergulhados num corpo somático para que
no mundo material, estudarmos, repararmos nossos erros, evoluirmos. Porém, a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. E isso nos leva a várias reflexões. É impressionante como nós, ainda no estado de imperfeição, nós estamos ainda tão apegados à matéria, às coisas materiais, que um período tão pequenino, comparado à nossa realidade mortal, né? Um período tão pequenino, vamos dizer, 20, 30, 80, 90, 100 anos, e aos olhos carnais, nós nos apegamos de uma tal forma, achando que isso aqui é a verdadeira vida, mas não é. Nos apegando a coisas materiais como se fossem ficar conosco para sempre, e não ficarão, porque tudo que é matéria tem um princípio e, por lei da natureza divina, tudo que é matéria se desagrega. Então, por mais que a gente goste de um carro, de uma roupa, tudo isso vai desagregar. Então, isso é fundamental, esta reflexão, para nós começarmos a nos desapegar de coisas materiais. E até agradecemos muito a morada que nós estamos. É uma graça divina estarmos aqui no planeta Terra. Porém, nós já vamos falar um pouquinho disso adiante. Aqui não é a verdadeira morada e nem vamos ficar aqui para sempre no planeta Terra. Assim como também nos desapegarmos de uma afeição egóica, de posse das pessoas, porque as pessoas não nos pertencem. Nós estamos, nesse momento, numa caminhada juntos, mas a nossa realidade é a vida espiritual. Por isso, nesse momento que nós estamos aqui, entre aspas, acrisolados, presos, como a nossa visão é tão pequenina, a gente acha que isso aqui é a vida, é tudo, como na verdade não é. Um exemplo bem singelo, imaginemos se nós estivéssemos, por exemplo, numa experiência, suponhamos que nós estivéssemos caminhando, fazendo uma trilha, e aí começasse um temporal muito forte, conseguíssemos, por exemplo, uma gruta e ficássemos todos ali naquela gruta. Pois bem, aí imaginemos que, suposição, hein, gente? A tempestade perdurasse, e nós continuássemos ali naquela gruta. As pessoas iam se adaptar, as pessoas iam se acostumar a ficar naquela gruta, que nós temos essa possibilidade de uma adaptação muito fácil. O que acontece? Para uns, passado um período, ia falar assim, nossa, a vida é linda, maravilhosa aqui nessa gruta, e a vida é aqui. Porque se o período fosse muito longo, ela ia até esquecer da realidade lá fora. Ela ia esquecer de tudo que existe lá fora. Pois bem, trazendo esse exemplo tão singelo para a nossa realidade, é o que acontece conosco. Uma vida espiritual estuante, linda, cheia de coloridos, cheia de atividades complexas, mas nesse momento, entre aspas, é como se nós estivéssemos numa gruta e a gente não consegue enxergar toda a beleza que está ao nosso derredor. É mais ou menos isso que nós estamos querendo nesse momento passar. Daí, a liberdade dos encarnados, que nesse momento somos nós, estamos encarnados, mergulhados na carne, a liberdade dos encarnados ela é limitada, bem restrita, pelo próprio corpo somático. Por quê? É fácil de nós entendermos. A matéria, o corpo, que hoje, nesse momento, serve de instrumento para a nossa educação no plano material, esse instrumento ele é formado pelos elementos, pelas energias do planeta que nós, no momento, nos encontramos. Então, nosso corpo somático ele é formado das energias do planeta Terra. Para os espíritos que se elevam pelo amor, esse corpo ele é formado das energias mais puras do planeta Terra. Para os espíritos ainda muito endurecidos, embrutecidos, energias mais densas. Pois bem,
mas todos nós estamos, nesse momento, mergulhados em um corpo somático formado pelas energias do planeta Terra. Significa dizer que nós estamos limitados, nós estamos presos ao planeta Terra. E aí vocês podem falar assim, Denise, mas o homem foi à Lua. É verdade, foi sim. Mas, para isso, ele precisou usar alternativas, possibilidades. Ele não pode ir à Lua simplesmente com seu corpo somático. Ele precisou usar da inteligência, porque o espírito é o ser inteligente da criação, para conseguir possibilidades de transporte e vestimentas adequadas para que ele conseguisse ir ao espaço. Então, veja, da forma natural como a gente se encontra no planeta Terra, nós aqui não conseguimos sair do planeta Terra. Para uma excursão mais longe no espaço, precisa de um aparato gigantesco. E de trabalho, e de treinamento, muita coisa. Uma alimentação diferenciada, tudo, por um período, porque não é a nossa realidade. Então, o encarnado, ele se encontra limitado à morada, à casa que ele, no momento, estagia. E a gente fala estagia porque é isso mesmo. É para que a gente aprenda a trabalhar todo um processo de liberação, da gente conseguir liberdade de tudo. Nós estamos morando, eu, por exemplo, moro no Maracanã, mas eu só estou morando no Maracanã, porque a minha verdadeira morada não é no bairro Maracanã. Nós só estamos o tempo todo, porque a nossa realidade é que nós somos espíritos, o ser inteligente da criação, e destinados a caminhar pelas casas do Pai. E o espírito, ele povoa o universo infinito. Então, veja como a nossa realidade ela é muito maior do que os olhos carnais conseguem perceber. E dentro da nossa inferioridade, quando a gente entende que nós somos o espírito, o ser inteligente da criação, e que o espírito, ele está fadado ao universo infinito, e a gente fica imaginando, meu Deus, o que é isso? Porque é tão grandioso, é lindo demais, que os nossos pensamentos hoje, eles ficam assambarcados aos nossos conhecimentos ainda muito limitados. Pois bem, mas essa é a realidade. Espírito encarnado, ele está limitado à morada em que ele se encontra. E o ser inteligente, que é o espírito desencarnado, que se encontra no mundo espiritual. No geral, a doutrina espírita nos esclarece que, no geral, os espíritos estão em toda parte. Eles nos veem, eles interagem conosco, eles interferem em nossos pensamentos, eles agem sobre nós. Então, no geral, é assim. Mas, estudando doutrina espírita, nós vamos aprender que os espíritos inferiores, os espíritos desencarnados inferiores, justamente porque têm pensamentos errôneos, antagônicos à lei maior da vida, que se chama amor, porque ele atrai para si energias densas, ele se encontra num organismo espiritual, perispírito, de energias densas. E o que faz isso? Ora, é muito peso. Como é muito pesado, ele fica também limitado às regiões em que ele se encontra de energias equivalentes. Quer dizer que os espíritos desencarnados, inferiores, endurecidos, que se complazem nos vícios, nas paixões, na maldade, eles ficam restritos às regiões de energias equivalentes. E aí, quando nós vamos às obras espíritas, nós vamos, por exemplo, tomar conhecimento, como lá no livro Memórias de um Suicida, nós vamos tomar conhecimento de uma região formada pela mente, pelas energias, pelos pensamentos desses irmãos que cometeram suicídio
e se encontram ali no Vale dos Suicidas. Então, vejamos que nós criamos as ambiências de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com aquilo que a gente almeja, que a gente aspira. Jesus falou, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. O que nós estamos buscando? O que nós estamos pedindo? Aonde nós estamos indo? Quais são as portas que nós estamos abrindo? Porque nessa realidade da vida espiritual, como o espírito é o ser inteligente da criação, ele tem possibilidades. Ele cria formas de pensamentos, ele atrai para si energias sutis ou leves, e ele vai se afinizar com os afins. Pois bem, então os espíritos desencarnados na realidade espiritual, na vida espiritual, eles também se encontram em regiões limitadas, equivalentes às suas próprias energias. Mas e os espíritos mais evoluídos? Esses não. Os espíritos mais evoluídos, por quê? Justamente porque eles possuem um organismo espiritual sutilizado, o que significa dizer agregado, formado por energias muito leves, depuradas. Significa dizer que essa leveza do seu organismo espiritual o grau evolutivo que eles conquistaram, isso faz com que eles tenham liberdades maiores, podendo ir a longas distâncias, e vão com a velocidade do pensamento, e vão onde o seu grau de evolução permita. Então, veja que na justiça divina, na lei maior da vida, no amor, na vida espiritual, cada um se posiciona de acordo com as suas conquistas, de acordo com os seus méritos. Não há privilegiados, não há escolhas. Este vai ficar comigo porque ele é meu amiguinho, eu gosto dele. Não existe isso. Ou eu tenho evolução espiritual, ou eu tenho conquistas e me coloco numa condição elevada, ou eu me encontro numa situação de muita brutalidade, de muito primitivismo, de muita maldade, e me acrisolo em casulos, em energias muito pesadas, em regiões de muito sofrimento. Somos nós que elegemos os locais para onde nós vamos. Somos nós que conquistamos as moradas, as casas do Pai mais felizes. Por isso, sem privilégios, sem escolhas parciais, não é isso. O bem é para todos, o amor divino agasalha a todos. E os espíritos se encontram na vida espiritual de acordo com as suas ações, de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas aptidões, tendências. Pois bem, então, se na vida espiritual, que é plena, que é cheia de atividades, que reage, interage o tempo todo com essa realidade material, se é assim, pois bem, e esses espíritos mais evoluídos, que têm essa liberdade que nós estamos aqui estudando, aprendendo, o que fazem eles? Há uma hierarquia na vida espiritual, sim, há. Mas é uma hierarquia diferenciada do que acontece no mundo material entre nós, espíritos ainda inferiores. Porque entre nós, o que acontece? Aquele que está no poder ordena, manda, exige, busca regalias na maioria das vezes, se acha melhor do que os outros. No mundo inferior é assim, porque é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, que a pessoa se acha privilegiado. Você sabe com quem você está falando? Como se o outro fosse um João Ninguém. As pessoas desprezam as qualidades dos outros, as pessoas desprezam as aptidões dos outros, e só fica com os afins, com os, entre aspas, os amiguinhos. Pois bem, o mundo espiritual não é assim. A hierarquia
hierarquia no mundo espiritual, ela se faz naturalmente pela evolução espiritual conquistada. E estes que estão em situações de elevação, de conquistas intelectuais e morais, sabe o que eles fazem? Eles pegam as provas mais severas, as experiências mais difíceis. Eles estão ao lado dos irmãos mais sofridos, mais doentes, mais ignorantes. E é assim que nós vamos ver nas obras espíritas, nessa grande realidade da vida espiritual, um espírito elevado na condição de Dr. Bezerra de Menezes, socorrendo, chorando pelos irmãos mais sofridos, atendendo a todos os postos onde o amor se está presente para socorrer obsessores, obsidiados, atormentados. Bezerra de Menezes trabalhando, que poderia estar numa morada muito mais elevada, porque ele tem condições, conquistas espirituais para tanto. Mas o amor, a caridade nele é tão gigante que ele fala assim, me deixa aqui, Mãe Santíssima, ao lado dos meus irmãos sofridos. E assim como Bezerra, tantos outros irmãos evoluídos, todo espírito que é evoluído de verdade, ele não se enclausura, porque quem se enclausura é o orgulhoso, é o egoísta, é o apaixonado. Então, o espírito superior, ele se doa, ele serve, ele se dá, ele dá o seu amor, ele dá o seu conhecimento, ele dá todas as suas possibilidades. Então, esse espírito evoluído que tem liberdade para ir em toda parte, e vai, mas ele vai para ajudar aos corações necessitados. Olha que diferença. Bom, aqui, entre nós, quem tem possibilidades e conquistas, né? Você sabe com quem você está falando? Afinal de contas, eu sou doutorado, eu sou mestrado, eu quero privilégios. E entre os encarnados, esses irmãos, eles têm privilégios. Mas no mundo espiritual não é assim, não. Os espíritos evoluídos, eles não querem privilégio nenhum, eles não têm isso. O privilégio deles é o bem-estar da própria consciência. O privilégio deles é servir ao nosso Senhor Jesus. O privilégio deles é ter o gozo de fazer o bem. Este é o privilégio deles. Eles conseguem fazer o que nós não conseguimos realizar pela nossa pequenez espiritual. Assim, na vida espiritual também há uma hierarquia, mas tão diferenciada do que os nossos olhos carnais, do que a nossa razão embotada consegue entender. Como é, portanto, essa vida espiritual? A vida espiritual, aí nós vamos ter notícias pelas obras espíritas. Essa vida espiritual, ela é bela, ela é cheia de atividades, de trabalho, tem escolas, tem hospitais, ela é linda, ela é complexa. Então, é uma vida muito maior, muito mais grandiosa do que hoje nós entendemos como uma realidade de vida. Como nós falamos, na vida espiritual, tem lares, tem escolas, tem hospitais, tem oficinas, tem templos, tem áreas de lazer, tem vida social também lá na vida espiritual. Na vida social, na vida espiritual tem áreas de esporte. A vida na vida espiritual tem de tudo. Se aqui nós achamos que isso aqui é tão lindo, é tão complexo, com tanta coisa, amigos, a realidade espiritual ela é muito maior. Nós já falamos que o mundo espiritual ele é o mundo principal, ele é o mundo natural. E lá se estuda, e lá também se trabalha, e lá também tem oficinas, tem no mundo espiritual. E tudo de uma forma mais grandiosa do que hoje nós entendemos. E é fácil da gente compreender essa verdade, porque se hoje nós já entendemos e aceitamos que nós estamos a caminho, que ainda precisamos muito nos corrigir, pensemos na realidade da vida espiritual de uma forma tão mais linda, com possibilidades tão mais belas, espaços, energias
alimentadas, fomentadas por espíritos evoluídos. Imaginemos Jesus, que criou o nosso planeta Terra, que cuida de todos nós. Imagina o poder divino desse coração. Isso é para a gente ter uma noção do que esses espíritos evoluídos eles são capazes de criar para nosso socorro e para atuação, para a necessidade de outros espíritos com necessidades diferentes das nossas no momento. Pois bem, então a vida espiritual é assim. Também lá tem, se tem escola, oficina, também tem plantas, tem flores. Também lá tem animais, tem aves. Nós temos, por exemplo, no livro Nosso Lar, que é um livro assim que todo mundo conhece, e nós vamos ali ter o conhecimento da Narcisa, que vai pegar plantas medicinais para tratamento. Então, vejam como há beleza em todos os cantos desse universo infinito. Assim é a vida espiritual. Muito mais linda, muito mais, com muito mais atividade do que entre nós a coisa acontece. Só que nas energias sutis, elevadas, é de uma harmonia tudo isso. E no plano espiritual, onde as energias são densas, aí não, aí a coisa acontece diferente. E pode mesmo ser similar ou ainda com mais dor do que hoje entre nós. Exemplo de realidades na vida espiritual. Peguemos, pois, essa obra que nós já falamos, o livro Nosso Lar, e o capítulo é o 10. E nós vamos ver o Espírito André Luiz, é uma obra psicografada por Chico Xavier. Nós vamos ver o Espírito André Luiz falando para nós que ele teve conhecimento, ele ficou admirado quando ele viu o Aeróbus, que é um carro aéreo que está lá na colônia Nosso Lar. E ele fala também para nós, nesta obra, neste capítulo, que mais tarde ele teve a possibilidade de visitar uma das oficinas do serviço de transporte e de trânsito. Vejam, na realidade da vida espiritual, serviços de transporte e de trânsito. E André Luiz, ele foi visitar. Também vai falar para nós do Bosque das Águas e vai nos dizer que é um reservatório, um grande reservatório de água da colônia Nosso Lar, que recebe água do Rio Azul. E que esse reservatório ele é tão lindo, ele é tão aconchegante, que é um dos locais preferidos pelos moradores da colônia Nosso Lar para a excursão dos amantes. Então, vejam, um local lindo, um reservatório de água, que recebe a água do Rio Azul. Olha, estamos falando de uma realidade na vida espiritual. E um ambiente tão lindo, tão aconchegante, que os amantes, olha, na vida espiritual, espíritos afins, também entrelaçados pelo amor, e eles ali escolhem esta ambiência para os seus diálogos, para as suas conversas. Então, vejam, estamos falando de uma colônia no plano espiritual, na vida espiritual, com tantas atividades. Pois bem, agora pensemos em moradas mais evoluídas e pensemos em atividades e em belezas maiores. E nesse momento a gente só pensa. E nesse momento a gente só consegue elocubrar, porque os nossos olhos carnais, a nossa inferioridade, a gente não consegue. Nossa, mas como é isso? Nós vamos ter conhecimento, por exemplo, no livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós vamos ali ter o conhecimento de um espírito nobre, de uma nobreza incrível, de Alcione, e que ela vivia numa morada, e não era um sol, eram sóis, mais de um sol. Então, vejamos, olha, as belezas são infinitas na casa do Pai. É assim que a gente precisa entender essa realidade na vida espiritual. Mas, agora falando de nós, na nossa realidade, se ora nós estamos encarnados e nós sabemos que vai acontecer o fenômeno da morte, porque tudo que é matéria tem um princípio, tem um termo,
E a gente sabe que esse corpo físico, que ele chega aos 90, 100, 110, 120 anos, o que a gente quiser, mas um momento, as energias vão desagregar, o fluido vital vai se extinguir e retornaremos à pátria espiritual. Pois bem, quer dizer que o intervalo entre experiências encarnatórias, o espírito encarnado retorna à vida espiritual. E nesse período, lá na vida espiritual, também conhecido, chamado por nós de erraticidade. E o espírito retorna como? Essa é a grande questão. Trazendo nesse momento para nós a reflexão. Quando nós retornarmos à vida espiritual, como nós voltaremos? E aí nós vamos aprender que o espírito retorna feliz ou desditoso, de acordo com o bem ou o mal praticado. Como nós já falamos anteriormente, sem privilégios. Não tem quem indica. Não adianta, isso lá não funciona. Então, se nós queremos saber como é que nós vamos voltar, então olhemos para a nossa realidade atual. Façamos um mergulho na nossa própria consciência. Pensemos nas nossas escolhas, nos nossos hábitos. Por quê? O espírito retorna à pátria espiritual, o espírito encarnado retorna à pátria espiritual, feliz ou desditoso, de acordo com o bem ou mal praticado. É simples assim. Fez o bem? Buscou servir ao seu próximo? Então, meu amigo, você vai voltar feliz. Você fez mal às pessoas? Você prejudicou as pessoas? Então, a tua própria consciência, que é o maior juiz, é o juiz mais severo, ela já te limita a dores ao despertar para o arrependimento. E vejamos que a gente precisa estudar muito doutrina espírita, mas, na verdade, o que nos qualifica de venturança não são os estudos, mas sim as nossas práticas no amor à caridade. É isso que conta. O que nós estamos fazendo do nosso tempo, quais são nossos comportamentos, como andam nossos pensamentos em relação ao nosso próximo, as nossas falas. Somos muito críticos, muito severos, ou nós conseguimos enxergar a vida, as pessoas, pelos olhos do amor. É isso. E lá, retornando à vida espiritual, nesse período de erraticidade, pois bem, lá avaliações são feitas, bem como planejamentos para um novo mergulho na carne. Por quê? Porque nós já falamos lá no princípio, foi da vontade divina que nós passássemos por provas, que nós sejamos educados nesse mundo material. Então, avaliações são feitas de nossas escolhas, de nossas possibilidades e planejamentos para novos mergulhos na carne, de acordo com aquilo que realmente nós precisamos e que esteja dentro de nossas forças, dentro de nossas condições para nós suportarmos. Porque, como Jesus falou, ninguém carrega um fardo maior daquele que consiga suportar. É assim. Então, nós entendamos que nós vamos retornar à vida espiritual e nós vamos depois precisar de novo fazer novos mergulhos na carne. É lógico, temos muito a aprender nessa interação. No mundo material há uma possibilidade incrível, porque no mundo material, com o embotamento dos nossos erros, a gente consegue aprender, passar por provas, e o ensinamento ser proveitoso, com probabilidade de nós tirarmos 10 na prova, porque nós não vamos ficar com aquela ideia e com aquilo que nós já sabemos de que eu machuquei o outro, eu falei mal daquele que hoje é meu pai, eu lapidei o patrimônio de uma pessoa que hoje é minha prima. Como a gente aqui não tem essa lembrança, então é mais fácil a gente reparar os nossos erros e interagir para desenvolvermos o amor, criarmos vínculos pela amizade ao lado daqueles que um dia nos machucaram, que um dia nós ferimos
e estreitarmos laços afetivos, principalmente com aqueles que hoje já são afetos do coração. É assim. Por isso, o mergulho do espírito no corpo físico, vivendo uma experiência no plano material, no mundo material. Então, no intervalo entre duas experiências, retornamos à pátria espiritual para avaliações. Assim como o professor precisa fazer avaliação do aluno, e esse aluno se candidatar a uma série mais elevada, é o que também precisa acontecer conosco. E lá no plano espiritual, na vida espiritual, os espíritos se unem, se atraem, formam famílias ou formam grupos, de acordo com as suas tendências, com os seus desejos, de acordo com aquilo que eles almejam. Os bons espíritos, eles se irmanam pelo desejo de praticarem o bem. Então, formam famílias, esses espíritos amigos, amorosos, os laços afetivos verdadeiros, e eles vivem fazendo bem. Mas os espíritos endurecidos, os espíritos que ainda se comprazem nos erros, estes espíritos, eles se atraem pelo reflexo das suas próprias faltas. E então eles ficam aglomerados, formam grupos pelos seus erros, pelas suas necessidades. E assim, na vida espiritual, nós vamos ter colônias de socorro a irmãos necessitados, espíritos evoluídos que se irmanam para fazerem bem, regiões alimentadas por energias densas, pensamentos densos, de espíritos que ainda estão numa condição ainda muito inferior. Nós vamos ter regiões trevosas, as cavernas, e moradas extremamente belas. Tudo na vida espiritual. Os espíritos superiores, eles são os instrumentos de Deus. Significa dizer que eles são a misericórdia divina em ação, socorrendo a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Os espíritos evoluídos podem estar mergulhados na carne, mas eles estão no mundo material para servirem ao próximo. Os espíritos evoluídos, eles podem estar no mundo espiritual, apenas trajando o seu organismo espiritual. Estão lá a serviço do bem. Onde esses espíritos se encontram, eles já têm conquistas e eles se colocam sempre para servir. E os espíritos inferiores, se eles estão no mundo material, eles estão aqui precisando de educação. Eles, às vezes, eles fazem suas escolhas que prejudicam a muitos. E tem espíritos encarnados, esclarecidos, bons para os auxiliarem. O mesmo também acontece no mundo espiritual. Se há essas regiões densas, onde esses espíritos se aglomeram pelos seus próprios erros, também nessas regiões os espíritos bons lá vão para ajudá-los, desde que eles realmente se coloquem com vontade verdadeira, em condições verdadeiras de serem socorridos. E imediatamente eles são ajudados. Basta uma oração sincera para que o socorro chegue na mesma hora a um coração sofrido, necessitado. Então, é assim. Espíritos superiores, instrumentos da misericórdia de Deus, em socorro a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Entre nós temos espíritos bons que estão encarnados, que nos auxiliam, e também temos espíritos desencarnados, os bons espíritos que também nos orientam. Olha como a bondade divina, ela é grandiosa, cheia de possibilidades sempre para o amor acontecer, sempre para o amor acontecer. O amor, ele norteia, ele equilibra toda a obra do Pai. E é por amor que nós precisamos aprender a viver, fazer tudo por amor. Pois bem, quer dizer, então, que nós somos esses filhos muito amados do Pai. Nós somos esses seres inteligentes, viajores do universo infinito.
Nós somos esses seres. Somos muito mais do que uma personalidade, de que um momento atual. Somos muito maiores do que isso. Nós estamos fadados a conhecer o Criador. Nós estamos fadados a habitar moradas divinas, moradas celestiais. Nós estamos fadados a viver para fazer o bem a todos, todos, encarnados e desencarnados. Fazer o bem a todos, amar a todos sem distinção. Esse é o nosso fim, criado por Deus. No momento, nós estamos aqui encarnados, trajando um corpo somático, numa experiência encarnatória no planeta Terra, mas há infinitas moradas na casa do Pai. Cada um de nós destinado a caminhar, a evoluir com seu próprio patrimônio espiritual, com seu próprio patrimônio de riquezas intelectuais e de conquistas morais. Viajores do universo. Pensemos nessa realidade. Isso é lindo e grandioso demais. Nós somos viajores do universo. Hoje, nos candidatando para permanecermos no planeta Terra, porque nós sabemos que esta morada está se transformando num planeta de regeneração. Hoje, nos empenhando pela nossa própria regeneração, para que aqui consigamos permanecer. Porque nós já sabemos que se nossas energias não forem compatíveis com as energias do planeta Terra, não poderemos permanecer aqui. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque nós atraímos, quando nós desencarnarmos, vamos atrair, nosso organismo espiritual vai estar com as energias que são pertinentes às nossas possibilidades, ao nosso grau evolutivo. E quando tiver que acontecer um novo mergulho na carne, vai acontecer com as energias do planeta que sejam compatíveis com as nossas energias, porque o corpo somático ele vai se formar das energias desta morada. Então, veja que não há injustiça na obra divina. Somos nós que vamos falar assim, eu me capacito para permanecer na Terra, que vai se tornar uma morada mais bela, com energias mais elevadas, regeneração, o bem, o amor, ele já prepondera sobre o mal? Pois bem. Então, são essas energias que precisam ser trabalhadas hoje em nós, desde já, para que esse nosso organismo, esse corpo somático, ele já se harmonize com as energias mais adequadas do amor. Desejo sempre de fazer o bem, desejo sempre de ajudar a todos. É assim que a gente vai fazer desse nosso organismo espiritual, que é a matriz do corpo somático, um organismo de energias mais sutis, adequadas às energias do planeta Terra, que está em plena transformação. Isso é lindo, isso é grandioso, assim nos leva ao entendimento da vida espiritual. O que nós podemos falar pensando sobre esse estudo, amigos e amigas, nós somos seres criados pelo amor divino. Nós temos mentores, nós temos amigos espirituais, o tempo todo nos incentivando para essa evolução, para essa ascensão espiritual, nos convidando a sair dos paradigmas dos erros passados, de mentes embotadas, nos convidando a nos libertarmos de complexos, de culpas, de medos. Não fica pensando em culpa, no erro passado. O que importa é o que você vai fazer. Não tenha complexo. Você é lindo, você é linda, você é criatura de Deus. Então, os amigos espirituais estão ao nosso derredor, nos convidando. Olha, acredita na vida. Acredita em Jesus que está cuidando de você. Olha, acredita que você tem um filho lindo, maravilhoso. Sai da angústia, sai do pessimismo. Essa dor do momento, isso vai passar. As dificuldades do momento, olha, elas são transitórias.
Você é muito mais do que tudo isso. Ah, mas e o dinheiro, a dificuldade? Olha, isso é só um momento. E, na verdade, a tua necessidade financeira, material, é só de um momento também. Tu é muito mais do que tudo isso. Então, os amigos espirituais hoje estão trabalhando por nós, falando dessa realidade, desse estudo sobre a vida espiritual, é para que a gente consiga nos reconfortar. É para que a gente, ao término desse estudo, a gente fique mais feliz conosco mesmo, porque somos filhos de Deus muito amados. Porque tudo que acontece na vida tem um controle maior. E porque o nosso fim é só felicidade. Porque o nosso fim é só prazer, mas é prazer verdadeiro. É alegria, mas é alegria verdadeira. Ah, o nosso fim é de muita paz, é de muita saúde. A doença também é só passageira. A gente vai se livrar de tudo isso. A gente só está aqui. Ai, mas nós estamos numa condição de aprendizado para uma realidade tão mais bela, tão mais linda, porque nossa vida é lá na vida espiritual. E quando essa experiência se findar e nós chegarmos ao plano espiritual, hoje a gente reclama, muitas das vezes, mas lá na vida espiritual a gente vai agradecer pelos momentos de dores, de aflições, pelos testemunhos que nesse momento a vida está nos trazendo. Porque, como nós sabemos, tudo acontece com a permissão de Deus. E nessa realidade de que nós somos seres lindos, criados por Deus, para habitarmos essa vida bela, linda, na pátria espiritual, tudo converge para o Criador. E tudo nos impulsiona para o bem e para o amor. Por isso, a exemplo da página de abertura do início dessa reunião, nos convidando para a caridade, nós finalizamos esse estudo da vida espiritual. Vamos, amigos, para o amor, para a caridade. Pensamentos, sentimentos, vibrações, vamos fomentar o bem. Vamos confiar nesse amor. Nós somos poderosos porque somos criados por Deus. Porque nós somos inteligentes. E vamos desde já plasmar tudo que é lindo, que é belo, para nós, para esse mundo material, fazendo desde já esse mundo material uma possibilidade bela para a nossa verdadeira realidade na pátria espiritual que vai acontecer logo adiante. Muita paz, muita gratidão por esse momento lindo que nós tivemos aqui ao lado de vocês. Graças a Deus. Ainda extasiados pelas vibrações do momento, agradecemos a oportunidade que Denise nos proporcionou. Obrigado, Denise, por essa oportunidade de bebermos na sua fonte de luz e dividir conosco o seu conhecimento. Receba, do fundo de nossos corações e pensamentos, os nossos melhores sentimentos em forma de gratidão. Muito obrigada a todos. Obrigado à presença de todos, queridos irmãos e irmãs, daqueles que se encontram aqui conosco pelo Zoom e pelo Facebook. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e de bondade, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela alegria infinita de servir a teu Filho amado Jesus na seara do bem, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o nosso aprendizado. Espíritos ainda imperfeitos, Senhor, teus filhos amados aqui nos encontramos, passando por essas experiências que muitas vezes nos são caras, mas que reconhecemos ser, Senhor, necessárias para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Obrigado, Pai, por mais este dia,
pela semana que se inicia, pela luz que clareia as nossas existências. Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho de amor, que nos acalenta o coração, nos fortalece a fé e nos alimenta a esperança de dias melhores para toda a humanidade. Assim, Senhor, profundamente agradecidos, permita-nos encerrar a reunião desta manhã, envolvidos na tua paz e no teu amor. Que assim seja, Senhor. Graças.